anotando. Você não vai, essa folha não é para você fazer um resumo, não. Espera um pouquinho, agora eu vou te falar o que você vai escrever aí. Primeiro você escreve 17, João 17, 3. Aí você vai pôr, você vai responder para mim, então. Esse versículo aí, você vai responder a primeira pergunta que eu vou te fazer. Você vai pôr assim, o que é a oração? Então você vai responder para mim, o que é a oração? O que é a oração? Nós vimos que vida eterna é conhecer a Deus. Então diga para mim assim, ó, vida eterna é conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Nós já começamos a desfrutar a vida eterna já. Quanto mais nós conhecemos a Deus, nós já vamos crescendo nesse conhecimento de Deus. Agora, oração, o que é oração? Então agora responda para mim, o que é oração? Oração é falar com Deus. O que mais? Hã? É uma comunhão com Deus. Agora você vai escrever assim, aí. Oração é relacionamento com Deus. Aí você fala assim, é a mesma coisa, mais ou menos. Porque às vezes uma pessoa pode conversar com outra, mas não se relacionar com ela. Não é verdade? Então, a oração é relacionamento com Deus. Vida eterna é conhecer a Deus. Para que eu conheça a Deus, eu preciso o quê? Me relacionar com Deus. Por isso que a oração é um meio de graça extremamente importante para nós, porque através da oração nós vamos relacionar com Deus, não apenas pedir para Ele o que a gente precisa e nem apenas agradecer. Isso faz parte da oração, mas oração é muito mais do que pedir a Deus a bênção ou do que agradecer uma bênção recebida. Isso faz parte da oração, mas oração é muito mais. Oração é um relacionamento com Deus. A oração é um meio que vai nos ajudar a conhecer mais a Deus. Para que eu conheça uma pessoa, eu preciso o que com essa pessoa? Me relacionar com essa pessoa. Ninguém conhece a minha esposa como eu conheço. Porque eu me relaciono com ela. Só pode conhecer a Deus aquele que se relaciona com Deus. Uma pessoa pode ser religiosa e não conhecer a Deus e nem crescer nesse conhecimento. Pode ser uma mulher pode ser simpática às coisas de Deus, mas ela não conhece a Deus como poderia conhecer se ela passasse a se relacionar com Deus. Quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais nós vamos conhecê-lo. A vida eterna é conhecer a Deus. E a oração é um meio de graça que Deus nos deu para que nós o conheçamos. Tudo bem? Então, por isso que na vida de uma mulher, eu estou falando aqui a tantas pessoas, tantas mulheres, donas de casa. Algumas trabalham em casa e trabalham fora. Eu não gosto quando falam assim, você não trabalha não? Como não trabalha? A mulher dá um duro danado em casa. Você tem que fazer perguntas assim, você trabalha só em casa? Porque ela trabalha em casa e algumas, além de trabalhar em casa, trabalham fora de casa. E esta mulher, você que Deus colocou como uma coluna na sua casa, sustenta essa casa com oração, seus filhos. Deus tem um ministério importantíssimo na sua vida como uma mulher. E eu queria que você entendesse em nome de Jesus o que Deus pode fazer na sua vida e na vida da sua casa, se você entender o que eu vou te falar aqui essa tarde. A vida eterna é conhecer a Deus. A oração é intimidade com Deus. Porque quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais nós vamos conhecê-lo. Esse verbo conhecer que aparece aí, não é simplesmente um conhecimento assim, não. É relacionamento. É o mesmo verbo usado para um relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher. O verbo conhecer.
É o verbo hebraico yadar. Significa conhecer. Mas não um conhecimento, olá, muito prazer. Não. Conhecer no sentido de intimidade. Então a palavra de Deus usa essa figura para a gente entender o que ele está dizendo. Deus quer que nós, como igreja, eu e você, nos relacionemos com Deus com intimidade. Quanto mais nós nos relacionarmos com Deus, e a oração é o meio de a gente fazer isso, nós vamos conhecer mais e mais ao nosso Senhor. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós prosseguimos em conhecer a Deus, mais fortalecidos fica o nosso relacionamento com Deus. Amém? Para que haja um relacionamento entre o marido e a mulher, esse relacionamento seja forte, ele precisa ter alguns elementos para que esse relacionamento, senão vai ter um divórcio. Tem que ter o que nesse relacionamento? Cumplicidade, respeito, amor, tem que ter intimidade, para que esse relacionamento perdure. Para que nós tenhamos um relacionamento com Deus, por isso que Deus usou o modelo do casamento para poder ensinar para nós. A gente precisa, como igreja, como discípulos e discípulas do Senhor, nós precisamos manter o nosso relacionamento com Deus firme. O que é que precisa ter? Respeito, cumplicidade, intimidade. Quanto mais nós nos relacionamos com Deus na intimidade, por meio da oração, nós vamos conhecer mais e mais o nosso Senhor. Amém? Aí você fala assim, mas como que eu faço isso na prática? Aí você vai anotar aí mais um texto bíblico. Mateus, capítulo 6, de 9 a 13. Mateus 6, de 9 a 13. Você sabe o que está em Mateus, capítulo 6, de 9 a 13? A oração que nós chamamos a oração dominical. Por que dominical? É feita só no domingo? É porque domis é Senhor. É a oração do Senhor. Então, ou a oração que nós chamamos oração do Pai Nosso. Quando o Senhor Jesus ensinou essa oração, se você ler anteriormente, você vai ver que o Senhor Jesus deixou os discípulos e foi orar sozinho. E aí os discípulos, quando Jesus voltou da oração, eles falaram, Senhor, ensina-nos a orar. E aí Jesus deu um modelo de oração. Um modelo. A oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso, não é oração para a gente rezar. Reza significa repetição. A gente pode até fazer como a gente faz, não tem problema. Você pode recitar a oração do Pai Nosso. É linda. Mas não é esse o objetivo simplesmente. Quando o Senhor Jesus ensinou, eles pediram, ensina-nos a orar, ele deu o que mesmo? Um modelo de oração. Para quê? Para que nós tivéssemos um modelo de oração, porque a oração é um relacionamento com Deus, e quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu vou conhecer a Deus. Então, por que o Senhor nos deu esse modelo? Para nos ajudar na nossa vida de oração. Se nós seguirmos o modelo que o Senhor Jesus nos deu para orar, nós vamos ter uma vida de oração mais ordeira, mais intensa, vai nos ajudar. Por quê? Porque senão nós vamos ter muitas vãs repetições na nossa oração, a gente não vai conseguir ficar um tempo bom na presença de Deus, em 2 minutos, obrigado, fala de tudo em 5 minutinhos, amém. Não tem problema fazer uma oração com um pouquinho tempo, porque se a gente for fazer uma oração longa, às vezes a gente começa a ficar repetindo as coisas. Mas é possível a gente gastar um tempo maior em oração, sem vã repetição, um modelo ensinado pelo Senhor Jesus e ter um tempo maior de oração. Você acha que é importante ter um tempo maior de oração? Você acha isso importante? Por quê? O que é oração mesmo?
Relacionamento com Deus. E todo relacionamento, a gente precisa fazer o quê com esse relacionamento? Investir o quê? Tempo. É importante que investamos tempo na oração. Às vezes, quando no relacionamento conjugal, a esposa ou o marido não tem tempo um para o outro, o que pode acontecer com esse relacionamento? Ele vai ficando distanciado, vai ficando frio. O marido lá quando a gente casou, nos primeiros dias, você era tão atencioso, você me levava para passear, e agora você... Ela reclama. Às vezes o marido pode reclamar também. Porque é importante que todo relacionamento a gente invista o quê? Pode falar mais alto que está chovendo, não estou ouvindo direito. Tempo. Vocês concordam com isso? Todo relacionamento tem que investir tempo. E o relacionamento com Deus tem que investir tempo nele. Porque quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu vou o quê? Conhecer a Deus. O que diz o profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse verbo conhecer significa o que mesmo? Intimidade. Então eu quero falar para vocês aqui rapidinho como que a gente investe tempo em oração para que através desse relacionamento mais estreito com Deus, um tempo mais dedicado, a gente precisa ter tempo para isso. Não precisa ser de madrugada, pode ser, mas não precisa ser. Se a gente orar às 5 horas da manhã, Deus vai ouvir. Não, se orar meio-dia, Ele ouve também. À noite também. Não tem nada de mágico em orar de madrugada. Agora, é uma bênção orar de madrugada. É maravilhoso. A palavra de Deus nos mostra que a oração da madrugada, algumas pessoas preferiam orar de madrugada. O Senhor Jesus fazia isso. A Bíblia diz lá em Lucas. Lucas é o que mais fala sobre a vida de oração de Jesus. A palavra de Deus, por exemplo, quando chama Moisés, olha, na madrugada você sobe no monte que eu vou falar com você. E ele foi lá de madrugada. Agora, não significa que, quando a Bíblia diz isso, não é, então tem que ser de madrugada. Não. Pode ser de madrugada, pode não ser de madrugada. O que a gente não pode fazer é deixar de gastar tempo na presença do Senhor. Porque quanto mais eu invisto no relacionamento com Deus, mais eu vou o quê? Conhecê-lo. Eu vou conhecer a vontade do Senhor. O que diz o Salmo 25, 14? O Salmo 25, 14, o que ele diz? A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará o quê? A palavrinha aí. Ele dará a conhecer a sua aliança. Mas a quem Ele vai dar a conhecer a vontade dEle? A quem? A quem tem com Ele intimidade. Você vai chamar qualquer pessoa para ir lá na sua casa? Você sai lá fora assim, a primeira pessoa que vai passando, você fala assim, oi fulano, você nem conhece. Oi, pois não. Vamos entrar, fica à vontade. Você faz isso? A pessoa fala, ixi, mais um que surtou. Mais um que pirou. E vai correr. Mas se você estiver passando uma pessoa que você conhece, ela te conhece, você diz, fulano, fulana querida, vamos entrar. Que bom. Porque a gente precisa ter com as pessoas esse relacionamento para a gente conhecer as pessoas. Você não conhece uma pessoa se você não relacionar com ela. A Bíblia está dizendo, a intimidade do Senhor é para qualquer um? É para aqueles que o temem, aos quais, a esses, o que Deus fará? Dará a conhecer a sua aliança. Você quer conhecer a vontade de Deus? Para a sua vida, para a vida do seu filho, para a vida do seu marido, para a sua própria vida? Você quer conhecer a vontade de Deus? Sim ou não? O que você tem que fazer? Qual que é a vontade de Deus? Você acha que Deus tem como mostrar ao seu coração, revelar a você da forma que Ele quiser,
qual que é a vontade dele, você acha que ele pode fazer isso? Sim. Mas ele vai fazer para quem? Para quem tem com ele intimidade, está dizendo aí. Ele vai dar a conhecer a sua aliança àqueles que o buscam. Você não vai conhecer a Deus sendo apenas uma pessoa religiosa. Se você é apenas uma pessoa religiosa, gosta, tem uma igreja, uma religião, seja essa ou outra qualquer, se você acha que isso é suficiente, você está enganado. Uma pessoa pode ser muito religiosa e não conhecer o Senhor, e nem ter intimidade com o Senhor. De pessoa religiosa está cheio, mas de pessoa que tem relacionamento com Deus, falta. O que você quer ser? Apenas uma mulher religiosa? Ou você quer ser uma pessoa, uma mulher que tem um relacionamento com Deus? Você quer ter um relacionamento com Deus. Você quer conhecer mais e mais a Deus. A vida eterna é esta. O que é vida eterna? Conhecer a Deus. Isso é vida eterna. Então nós precisamos ter um relacionamento com Deus para que nós o conheçamos mais. Então, agora bem na prática, como que você vai fazer para você ter esse relacionamento com Deus? Porque nem todos que estão aqui, nem todas as mulheres, às vezes só de olhar eu sei, nem todas estão interessadas em ter um relacionamento estreito com Deus. A gente percebe só de olhar. Quem que eu quero saber o que é, como que eu tenho que fazer? Você percebe isso às vezes na face das pessoas. Então, agora vamos ler lá. Mateus capítulo 6, de 9 a 13. Todos nós sabemos de cor. Só que você vai colocar aí, quando é um modelo de oração. Quando o Senhor Jesus diz, então você vai pôr lá em primeiro lugar. Você vai fazer põe umzinho assim. Pode até escrever, modelo de oração, modelo. Em primeiro lugar, número 1, ponto. Aí agora nós juntos vamos entender o que o Senhor Jesus estava ensinando para nós. Agora olha aqui, quando o Senhor Jesus diz para os discípulos, vocês quando orarem façam assim, 2 pontos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, ponto. Nós podemos até recitar isso, que é maravilhoso e lindo, mas ele está dando o quê? Um modelo de oração. Quando ele diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, vamos trocar isso por uma palavra só. O que ele está ensinando quando nós formos orar? O que a gente faz? Quando eu digo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, o que eu estou fazendo? Eu estou reverenciando, exaltando, o que mais? Glorificando, o que mais? Adorando. Vamos usar essa expressão, adoração. Em primeiro lugar, põe um ponto, adoração. Tudo que as irmãs falaram está certo. Mas nós vamos colocar um ponto, adoração. Então o Senhor Jesus disse assim, quando vocês forem orar, porque o Senhor Jesus era um homem de oração. Está ensinado isso no Evangelho de Lucas. Logo no comecinho, a Bíblia diz assim, estando Jesus orando, veio sobre ele o Espírito Santo, enquanto estava orando. O Senhor Jesus, um homem de oração. A Bíblia Sagrada diz que Jesus saía, lá no comecinho de Lucas já tem isso. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? A Bíblia diz, ele ia para lugares desertos para orar. Jesus era um homem de oração e ele ensinou aos discípulos serem homens de oração. Aí quando lemos Atos dos Apóstolos, a gente percebe que a igreja aprendeu a ser uma igreja de oração. Com quem que a igreja de Atos dos Apóstolos aprendeu a ser uma igreja de oração? Com os discípulos. Com quem que os discípulos aprenderam a ter uma vida de oração? Com Jesus. Então o Senhor Jesus, quando os discípulos viram Jesus, ele estava lá demorando em orar. Mas o que ele tanto fala? O que ele tanto conversa com o Pai? Aí quando ele voltou, falou, Senhor, ensina-nos a orar. Se eu tivesse lá, eu falava, Senhor, ensina-me a orar, porque
quando eu vou orar, parece que, por mais que eu tenha coisa para falar, eu falo tudo assim. Eu acho que oração é só falar o que eu estou precisando. Às vezes eu penso que orar é só agradecer uma bênção que eu recebi, é fazer uma lista de compra, assim, ó. Senhor, anota aí o que eu preciso, disso. Em nome de Jesus, amém, eu creio. Mas aí Jesus falou, não, escuta, oração não é só falar o que você precisa, você até pode falar. Mas oração não pode ser só isso. Porque se oração fosse só falar para Deus o que a gente precisa, nós não precisávamos nem orar. Se oração fosse só isso, concorda? Por quê? Porque Deus sabe o que a gente precisa. Também. Então, olha só, por que oração não é só falar o que a gente precisa? Porque o Senhor já sabe o que a gente precisa. Antes da palavra chegar na nossa boca, Ele já sabe. Então, oração é relacionamento com Deus. Não é só conversar com Deus. O que é oração? Oração é conversar com Deus. Isso aí a gente fala desde que a gente é pequenininho. A gente precisa entender isso mais. Agora a gente já cresceu. Oração não é só conversar com Deus. É muito vago isso, ora. Conversar com Deus. Oração é mais do que isso. Oração é relacionamento com Deus. Então, em primeiro lugar, para a gente investir tempo na nossa vida de oração, para que conheçamos mais a Deus, nós precisamos investir tempo. A gente pode orar a qualquer tempo, às vezes pode orar rapidamente, mas o que eu estou falando não é aquela oração que a gente faz para agradecer o alimento. Você está me entendendo? Não é aquela oração. Por exemplo, a hora que a gente se reúne para orar pelo alimento, vamos orar agradecendo a Deus pelo alimento. Senhor, muito obrigado por esse alimento que o Senhor nos proporciona. Obrigado pelas mãos que o prepararam. Que ele nunca falte aos nossos lares. Em nome de Jesus, amém. Ok? É uma oração importante, não é? Agradecer pelo alimento. Não é essa oração que eu estou falando, não. Eu estou falando uma oração que envolve um relacionamento mais estreito. Um investimento de tempo maior. Eu não estou falando aquela oração que as pessoas fazem na igreja também, não. Ainda há pouco nós oramos. Não é sobre essa oração que eu estou falando, essa que a gente faz. Olha, vamos começar aqui, o pastor ora. Eu estou falando de uma oração cujo sinônimo é o quê? Intimidade com Deus. Eu estou falando daquela oração que o Senhor Jesus ensinou que a gente tem que fazer quando Ele diz assim, entra pro... Faz o quê? Ué, que coisa, você já pensou nisso, não? Entra para o quarto, fecha a porta, está parecendo que está descrevendo o quê? Fala para mim que aqui todo mundo já tem mais de 15. Não, tem uma turminha lá atrás. O que está parecendo? Está descrevendo o quê? Entra para o seu quarto, fecha a porta e vai ter intimidade com Deus. A linguagem é uma linguagem romântica, você entende isso? Não é? Não dá a impressão que está descrevendo um relacionamento de intimidade entre o marido e a esposa? Não está? É exatamente essa ideia da palavra de Deus. É a oração que a gente faz quando nós estamos sozinhos. Eu não estou falando da oração comunitária. Eu estou falando da oração daquela mãe, daquela esposa que sabe que tem que sustentar a sua casa na oração. E ela tem o serviço todo de casa, às vezes ela até trabalha fora, mas ela vai separar o tempo para ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Por quê? Porque ela quer conhecer mais a Deus. O que é vida eterna? Conhecer a Deus. A oração é o meio pelo qual nós podemos conhecer a Deus. Para conhecer a Deus, nós precisamos investir o quê? Tempo. Não vou repetir isso mais porque você já entendeu. Amém? Então, esse tempo que nós separamos, que não é na reunião de oração da SAF, que não é na hora do culto, que não é na hora da refeição, não é quando você está orando com seu esposo e filhos. Eu estou falando daquele momento de intimidade com Deus.
Quem não tem isso, presta atenção, não conhece a Deus como poderia conhecer. O que é isso, pastor? Não. Ninguém pode conhecer bem uma pessoa se não investir tempo no relacionamento. Você concorda com isso? O marido que não se relaciona com a esposa, ele não a procura, ela não o procura, esse casamento está com algum problema. Concorda? Se nós não buscamos a Deus, nós estamos com um problema com Deus. Se nós não buscamos uma vida de intimidade com Deus, nós estamos desprezando a Deus. Por que no Velho Testamento Deus diz assim: o meu povo me abandonou? O meu povo cometeu o quê? O povo adorando outro Deus. O povo está cometendo o quê? Diz a Bíblia. O que é idolatria? Quando o povo está adorando um outro Deus, cometendo uma idolatria, esse povo está cometendo o quê? Como é que chama esse pecado? Ao invés de adorar a Deus, eu adoro um outro Deus. Deus diz na Bíblia que esse povo, seu povo, está cometendo um pecado de adultério. Entenda o raciocínio aqui bíblico, em nome de Jesus. Por que o povo está cometendo um adultério? O que é um adultério espiritual que Deus diz para o profeta? Diga para o meu povo está cometendo um adultério quando adora Baal. Por quê? Porque na linguagem bíblica, nós somos a esposa do Senhor. E quando nós adoramos um outro Deus, nós estamos cometendo um adultério espiritual. Não é assim que está na palavra? Se nós não tivermos um relacionamento de intimidade com Deus, se eles não entenderem que através da oração, nós podemos ter um relacionamento mais estreito com Deus. Se eu não tenho uma vida de oração para conhecer mais o Senhor, eu estou cometendo um pecado. Eu estou desprezando a Deus. Eu estou tentando substituir o meu relacionamento com Deus pela religião, pela minha igreja, pela SAF, pelo PH, pela igreja presbiteriana, pela igreja, seja sua qual for. Aí você acha que Deus está satisfeito com isso? Você acha que o mais importante é você ter uma religião? Ou você ter um relacionamento com Deus? Relacionamento com Deus. Aí a religião pode ajudar. Se ela não atrapalhar, ela pode ajudar. Ela tem que ser uma bênção na nossa vida e dizer, olha, vai a Deus. A religião que diz, não, vem a mim, ela é perigosa. Ela é perigosa. Ela tem que dizer, olha, busca o Senhor. E aí, os ministérios têm que nos ajudar a fazer isso. Então, em primeiro lugar, eu separo para orar a Deus, eu começo fazendo o quê? O que é o número 1 aí que você pôs? A adoração. Quando você diz adoração, entenda, ó, Pai nosso que estás nos céus. Senhor, Tu és o Pai querido. Glorificado seja o Teu nome, santificado seja o Teu nome. O que é santificado? O que é uma coisa santa? Separada. Senhor, o Seu nome está separado de tudo. Comece a adorar a Deus por aquilo que Deus é. Para que você tenha mais e mais palavras de adoração, você tem que ler a Bíblia. Nós aprendemos a adorar a Deus lendo a Bíblia. Porque quando nós lemos a Bíblia Sagrada e começamos a orar, as expressões da palavra de Deus vão nos ajudar na oração. Senhor, louvado seja o Teu nome, do nascimento do sol ao ocaso, louvado seja o Teu nome. Está na Bíblia, versículo da Bíblia, eu li. Agora eu quero adorar a Deus, Senhor, não há Deus como o Senhor. O único Deus vivo e verdadeiro. Onde eu aprendi isso? Na Bíblia.
Você lê a palavra de Deus para te ajudar a ter uma vida de oração. Quem não ler a palavra de Deus, a oração fica enfraquecida, pobre. Então você começa a adorar a Deus. Vai adorando a Deus. Ah, mas eu quero pedir. Calma. Primeiro adora a Deus. No modelo de oração que Jesus ensinou, primeiro ele ensinou a fazer o quê? Adorar a Deus. Em segundo lugar, lembra do modelo. Então, em primeiro lugar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Em segundo lugar, venha teu reino, seja feita a tua vontade. O que significa isso? Porque a oração é um modelo, não é para a gente ficar repetindo só. Nós podemos recitar sem problema, mas Jesus está dando um modelo de oração. Ele ensinou, em primeiro lugar, adoração. Em segundo lugar, o que significa isso? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Quando você fala isso, o que você está pedindo para Deus? Soberania de Deus, o que mais? Olha, venha o teu reino. Seja feita a sua vontade, na terra como no céu. Venha o teu reino. O que você está pedindo? O que está acontecendo com você quando você diz assim, venha o teu reino, faça a sua vontade? O que você está falando para Deus? O que significa isso? Submissão. Põe aí, número 2, submissão. Veja que vocês aqui estão concluindo. Por quê? É isso aí. A palavra de Deus está clara. O Senhor Jesus diz, começa adorando a Deus. Em segundo lugar, esse Deus soberano, se submeta a Ele. Diga, Senhor, venha sobre mim o seu reino. O que é o seu domínio? Você está falando, Deus, domina sobre a minha vida. Venha o teu reino. Domina a minha vida. Faça a sua vontade na minha vida. Olha o que você está pedindo. Isso é submissão. Ah, mas eu tenho pedido. Calma, segura aí. Oração não é só pedir. Então o Senhor Jesus diz, adoração, em segundo lugar, submissão. Senhor, venha o seu reino sobre a minha casa. Senhor, faça a sua vontade na vida do meu filho. Senhor, meu marido está querendo fechar um negócio. Senhor, é essa a sua vontade? Faça a sua vontade, Senhor. Se não for vontade do Senhor, fecha a porta. É. Se não for vontade do Senhor, para esse novo emprego, que não dê certo. Se for a sua vontade, Senhor, faz acontecer. É assim que você ora. Porque quando você ora pedindo a Deus, se submetendo à vontade de Deus, é maravilha. Senhor, faça a sua vontade nisso. Meu marido diz que vai fazer. Senhor, mas se não for a vontade do Senhor, que ele não faça. Meu filho disse, ó Deus, que vai fazer o curso tal, que quer mudar para a cidade tal. Senhor, é essa a sua vontade? Se for, faz acontecer. Se não, Pai, fecha a porta. É, a vontade de Deus. Olha a oração corajosa que a gente tem que fazer. Senhor, faz a sua vontade. Se a minha vontade não for a sua, olha só. Senhor, se a minha vontade não for a sua, ignora a minha. Ignora. Faça a sua, Senhor. E ainda que eu fique chateado, não importa, Senhor, não liga para mim. Faça a sua vontade, porque a sua vontade, a palavra diz que ela é o quê? Boa, perfeita, santa, agradável. O que você quer na sua vida? A vontade de Deus ou a sua? Você não é doida, né? Já pensou se Deus falar assim, eu vou fazer então a sua vontade? Não, Senhor. É melhor só fazer do Senhor. Por quê? Porque eu não tenho muita segurança na minha, não. Uma hora eu desejo uma coisa, outra hora eu desejo outra, é uma confusão. Nem eu sei ao certo o que eu quero. É melhor o Senhor fazer o quê? A sua vontade. Ou você quer a sua? O C.S. Lewis diz que a forma de Deus castigar a gente, sabe o que é? Como que Deus castiga a gente? Deixando a gente fazer o que você quer.
Você quer fazer o que você quer fazer? Deus pode deixar você fazer conforme a sua vontade? Você quer isso mesmo? É fria. É fria. Segundo lugar, então, é submissão. Em terceiro lugar, senão nós vamos levar a tarde toda. Terceiro lugar. Não, esse é o segundo. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, é segundo lugar. O que significa segundo lugar? Submissão. Agora, em terceiro lugar, o pão nos dá. O que significa esse dar o pão nosso de cada dia? É pão lá da padaria? É isso que Jesus está ensinando? Ou Jesus está ensinando alguma coisa para nós nesse modelo de oração? O que significa o pão nosso de cada dia dá-nos hoje? Vamos trocar tudo isso por uma palavra só. Necessidade. Veja bem, necessidade. O pão é um negócio o quê? Necessário. A torta já não é. O sorvete já não é. Nós estamos falando de necessidade. O Senhor Jesus diz que nós podemos pedir. Mas pedir o que nós temos, você não vem pedir coisa que você não tem necessidade, não, que Deus não vai ouvir. A Bíblia Sagrada diz assim: pedis e pedis mal. O que é pedir mal? Pedis e não recebeis. Por quê? Pedis mal. Aí a Bíblia completa. Vocês pedem para esbanjar nas suas? Você acha que Deus vai dar? Quem aqui precisa de um avião? Levanta a mão. Um avião. Um helicóptero. Então não pede, não. Você, por favor, você não mora. Oh Deus, eu quero um helicóptero. Daquele. É mesmo, meu filho? Para quê? Eu só quero. Você faz essa oração? É um absurdo. Agora, você tem necessidade? Então pode pedir. Porque o Senhor está interessado em ouvir a nossa petição. O Senhor Jesus nos ensina a pedir. Tudo que você tiver necessidade, você pode pedir ao Senhor. Deus está atento às nossas necessidades. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu. Na minha angústia, eu clamo ao Senhor, porque Ele me ouve. Senhor, o meu filho está necessitando disso. Senhor, abra a porta do emprego para o meu marido. Coisa necessária ou não? Pode orar, busca a Deus. Senhor, eu fiz um exame lá, a ginecologista disse que eu tenho um procedimento para fazer. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor me dê a bênção da cura. É necessário ou não? Pode pedir. Pede, clama, chora, busca a Deus. Jejue, busque, Senhor, eu quero essa bênção. Pode pedir. É isso que Jesus ensinou quando ele disse: o pão nosso de cada dia, coisa necessária. Em quarto lugar, isso é um modelo de oração. Esse modelo de oração vai nos ajudar a gastar o que na presença do Senhor? A investir o quê? Tempo. Veja que essa oração não é o tipo de oração que a gente faz antes da refeição. Você imagina uma pessoa querer fazer um modelo de oração desse antes da refeição. Ninguém vai esperar, todo mundo vai comer antes. A criança vai cutucar: mãe, para de orar, hora de pressa. Por quê? Porque essas orações antes da refeição, no velório para confortar a família, no casamento, o pastor tem que ter bom senso. Não é hora dele orar 1 hora, é hora dele orar 1 hora. Não, mas se ele quiser orar 1 hora, ele entra para o quarto dele, fecha a porta e gasta tempo na presença de Deus. Vai ser uma bênção quem faz isso. Se você fizer isso, você vai conhecer mais e mais o Senhor. E a vida eterna é essa, conhecer a Deus. E oração o que é? Intimidade com Deus, conhecer a Deus. Em quarto lugar, o que está escrito lá no modelo de oração? Me ajuda aí. Perdoa as nossas dívidas,
assim como nós temos perdoado os nossos devedores. O que Jesus está ensinando a fazer? O que significa isso? Troca por uma palavra só. Perdoa as nossas dívidas. O que é isso? Que dívida é essa? Do SPC? Como é que é? Do banco? O que é essa dívida? As ofensas, o que é isso? Troca tudo isso por uma palavra. Nós já falamos. O que? Número 1. Adoração. 2. Submissão. 3. Petição, necessidade. Se quiser trocar a palavra necessidade por petição, aí fica adoração, submissão, petição. Em quarto lugar, confissão. Agora é hora de você confessar a Deus seus pecados. A gente faz isso antes da refeição, naquela oração. Faz isso quando está na igreja. Agora vamos ter uma oração de confissão. Geralmente o pastor fala até assim, ó, silenciosamente. Não é assim? Imagina. Fazer uma oração de confissão pública. Todo mundo, nossa, terrível pecadora. Senhor, eu menti para o meu marido. Senhor, confissão. O Senhor Jesus diz, quando vocês forem orar, use esse modelo. E agora sim, em quarto lugar, Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, eu estou sentindo raiva da irmã lá da sala. Me perdoa, Senhor, eu estou com um sentimento ruim contra aquela irmã. Me perdoa, libera meu coração. Senhor, ela me ofendeu, mas eu estou liberando perdão agora e perdoa os meus pecados. Senhor, eu pensei algo tão imundo, Senhor. O Senhor sabe, eu pensei isso. Tem misericórdia de mim, Senhor. Senhor, eu cobicei isso. Agora é hora de falar essas coisas feias mesmo. Na presença do Senhor. Só Ele, Deus. Você está investindo tempo, você está abrindo seu coração. A Bíblia diz, confesse a Deus o seu pecado. Agora é a hora que ninguém entra. Ninguém entra, não tem, o cônjuge não pode ouvir isso, os filhos não podem ouvir. É você e Deus, é intimidade com Deus. Você vai pedir perdão pelos seus pecados. Em quinto lugar, então olha, adoração, submissão, petição, confissão, e em quinto lugar, o que diz o modelo? Exatamente. Está vendo que está tudo ensinado aí? Que eu falei para vocês que eu não ensinar nada novo para vocês? Proteção. Por quê? Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. O que você está pedindo para Deus fazer? Protege, Senhor. Me proteja. Não me deixa cair, Senhor. Todos nós somos tentados. Todos nós. Não é pecado ser tentado. Mas nós temos que orar, Senhor, me dá a proteção para eu não cair na tentação. Senhor, eu estou sendo tentado a isso, Senhor. A irmã orando lá na intimidade com o seu Senhor, eu estou sendo tentada a fazer isso. Senhor, eu estou sendo sediada lá no trabalho. O inimigo das nossas almas está usando fulano de tal. O Senhor está me sediando, o meu chefe. Senhor, eu estou sendo tentada. Senhor, em nome de Jesus, me proteja. Acontece essas coisas ou não? Senhor, eu estou com pensamentos impuros, Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, purifica minha mente, Senhor. Senhor, eu sou tentada a pornografia. Senhor, eu sou tentada a isso e aqui. Todos nós somos tentados de alguma forma. O Senhor Jesus foi tentado, nós somos tentados. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça, diz a palavra de Deus. Não adianta a gente culpar o diabo por tudo, não. A maior tentação vem de nós mesmos, de dentro de nós. E aí você diz, Senhor, eu estou sendo tentado assim. Senhor, me dá proteção. Aí você vai citar na oração sua, onde é que está a sua fraqueza? E vai pedir a Deus proteção. E para terminar, em sexto lugar, o que é? Jesus deu um modelo de oração.
E nesse modelo de oração ele nos ensinou adoração, submissão, petição, confissão, proteção, e diz, encerra agora a sua oração. Em sexto lugar, o que é? Eu comecei com adoração, e agora eu vou terminar com exaltação, com louvor. Pois teu é a honra, o poder e a glória para sempre. Você vai terminar a sua oração adorando a Deus de novo. Você pode colocar aí de novo, louvor, adoração novamente. Começou adorando e terminou adorando. Me diga com sinceridade, se você usar esse modelo de oração que Jesus deu, um modelo de oração, dá para orar em 2 minutos? Vai precisar de 1 minuto maior, não vai? Tem vã repetição nessa oração? Não. Porque a oração não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos. Não é orar como os hipócritas, iam lá para a praça e ficavam lá com vãs repetições para aparecer. Não. Essa aí é a oração da intimidade. É só você e Deus. Ninguém vê. Você não precisa preocupar com o português aí, porque isso não é uma oração coletiva. É uma oração que às vezes você vai chorar na presença do Senhor. Você está prostrado na presença de Deus. Quem pratica uma vida assim de oração, vai conhecer mais o Senhor. Uma mulher que tem uma vida assim de oração, ela vai ver diferença lá na casa dela. Se ela passar a ser uma mulher de oração, ela vai ver diferença nos filhos dela, no marido dela, na vida dela. Eu gosto de falar isso para as mulheres, porque as mulheres parecem que têm um coração mais aberto para isso. Eu não sei, nós homens, parece que a gente é mais duro de coração. Mas eu sei que as irmãs, parece que é tudo que vocês vão falar, as mulheres da SAF, você começa falando aqui de oração, vamos orar, nós somos mães de oração, vamos orar pelos nossos filhos, olha, vamos orar agora pela igreja, vamos orar agora pelos pastores, ai dos pastores, se não fosse essas mulheres orando por eles, vamos orar pelo pastor, vamos orar pela família do pastor. As mulheres são mulheres de oração. E eu estou convencido que se vocês entenderem isso, a nossa casa vai ser diferente. A igreja vai ser diferente. Você vai ter experiências com Deus diferentes. E guarda as experiências que você vai ter com Deus para você. Não precisa sair contando para todo mundo. Porque essas experiências que a gente tem com o quarto fechado, a gente não conta para os outros, não. Já pensou se o marido começar a contar, a mulher começar a contar a experiência que eles têm lá dentro do quarto fechado? Isso é coisa só do casal, concorda? O que é isso? É uma coisa mais indelicada numa festa. O marido começa a falar da esposa. A esposa chama ele, para de ficar falando de mim. Que negócio é esse? Então, fica me expondo. O que é isso? Porque isso é coisa nossa. É isso aí. Se você, nessa intimidade com Deus, lá nesse quarto, você vai buscando a Deus, você vai ser cheia do Espírito Santo. E pode até ser que você tenha experiências diferentes com Deus. Eu espero que você tenha. E você guarda com você as experiências que a gente tem com Deus. Porque a gente vai buscando a Deus mais e mais. Nós vamos conhecendo mais a Deus. Sabe uma das coisas que acontece quando a gente busca mais e mais o Senhor? A gente vai ser cheio do Espírito Santo. Ninguém é cheio do Espírito Santo sem vida de oração. Não existe avivamento verdadeiro sem vida de oração. Não existe. Existe oba-oba, mas avivamento verdadeiro é através da oração. Não precisa mudar a liturgia da igreja para a gente ter avivamento. A gente precisa orar. Não é fazer barulho. Não, todo mundo começar a pular aqui, rolar, isso é avivamento. Não, senhor. Avivamento é oração. É coisa que você experimenta sozinha com o Senhor. É coisa de intimidade com Deus. Você quer isso na sua vida ou não? Então faça o que Jesus ensinou. Ele deu um modelo de oração.
Não fica recitando a oração do Pai Nosso como se fosse uma reza. Isso é um modelo de oração. Gaste tempo na presença de Deus. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Por quê? Porque a oração é o meio de graça que Deus nos deu para que nós o conheçamos mais. Para que a gente conheça a Deus mais. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscar de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar de todo o vosso coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Quem ensinou isso? Invoca-me e te responderei. O que diz o Senhor? E o que eu vou fazer? Invoca-me e te responderei. Mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O que é isso? Não sei, você vai ter que descobrir. Ele está dizendo, buscar-me-eis e me achareis. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Ah, irmãos, tem um segredo aí, viu? Você, mãe, a palavra de Deus para você nessa tarde é essa. Deus quer ter um relacionamento mais estreito com você. Você não vai conseguir a bênção de Deus na força do braço. Não adianta gritar com seu marido, não adianta gritar com seu filho. Você não vai conseguir isso no grito. E nem no choro. Não adianta ficar chorando, reclamando. Você vai conseguir isso na oração. Você vai ser uma mulher de oração. Você vai orar e chorar pela sua casa, pelo seu filho, pela sua própria vida. Você tem muito serviço em casa, mas você vai separar um tempo para a porta fechada. Você vai separar o tempo com o celular desligado. Você vai investir tempo no relacionamento com Deus. Ou não? Amém. Muito obrigado pela sua atenção. É isso aí que eu queria falar para você. Às vezes a gente fica ouvindo o pastor falando. Ah, porque nós temos... Um fala, se conversa com o pastor presbiteriano, ele vai falar que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Você conversa com um pastor pentecostal, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Falando tudo a mesma coisa. O que na verdade nós estamos querendo dizer? Você precisa ter a sua experiência com Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Alguém que conhece a Deus. Não importa o nome. Eu chamo de relacionamento estreito com Deus. O que vai acontecer com essa porta fechada? Não sei, minha irmã. Você vai ficar mais fortalecida no Senhor. O Espírito Santo de Deus cada dia vai te fortalecer mais. Leia a Bíblia Sagrada para te ajudar na oração. Porque o conteúdo da sua oração está na palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus, você tem mais conteúdo para orar. Na sua oração você vai soltar textos bíblicos, louvores a Deus. O que pode acontecer na nossa vida quando a gente busca mais a Deus, irmãos? Só coisa boa. Então, por favor, não substitua o seu relacionamento com Deus pela religião. Por favor, não faça isso. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Não substitua o seu relacionamento com Deus, tempo que você podia gastar com Deus, com outra coisa. Não adore um outro Deus. Isso é adultério. O Senhor é o nosso dono. Ele é o amado da nossa alma. Ele é o nosso amado. Nosso amado é nosso e nós somos dele. Não é essa linguagem bíblica? Uma linguagem romântica?
Senhor, Mais uma vez, nós agradecemos a presença de todas
E agradecemos ao pastor pela palavra abençoada e abençoadora que ele nos trouxe. E convidamos que ele possa vir outras vezes.